A gente vai falar agora de ansiedade, como eu falei no último bloco. A doutora Fabiana Neri já está aqui. Nossa, não é psicóloga, hein? Psiquiatra. Isso é importante que eu diga, porque tem diferença, né, doutora? Tem diferença. Pois é, a gente vai explicar tudo direitinho, porque olha só, pressão no trabalho, problemas familiares, preocupação com a entrevista de emprego, são situações que podem levar à ansiedade. Essa adrenalina faz parte do nosso dia a dia e pode até ajudar. O problema só exige tratamento quando começa a atrapalhar o desempenho das atividades diárias. Buzinas barulhentas, engarrafamentos constantes e carga horária no trabalho que parece não ter fim. Situações do dia a dia que causam estresse, nervosismo e deixam a população cada vez mais ansiosa. Quando eu não vendo nada, aquilo me dá um estresse danado, porque eu tenho minhas contas para pagar no outro dia. Aí chega 2, 3 horas da tarde, o dia já foi. Tudo que vier me acontecer no futuro, assim, coisas boas, assim, que eu possa resolver logo, coisas que eu queira resolver logo, fico ansioso para resolver. O transporte público em Salvador nos deixa muito ansioso, a questão de esperar muito tempo o ônibus. A gente fica no ponto muito tempo esperando o ônibus e ficando sujeito a assaltos, né? A ansiedade de Mariana começou a atrapalhar na época do pré-vestibular. Quando eu vi que estava me prejudicando meus relacionamentos, até um pouco a minha vida profissional também, eu busquei por terapias, acompanhamentos psicológicos, fazia algumas sessões de massoterapia para desfazer os nós de tensão. Agora, o que me ajudou mais ainda foi a natação, foi fazer um exercício físico. Liberação de adrenalina que causa respiração rápida e deixa os batimentos cardíacos acelerados. E isso é ansiedade, sentimento comum que impulsiona o estudo, o desafio, a diversão. O problema é quando o limite é ultrapassado e começa a prejudicar a rotina. Para a gente dizer que uma pessoa tem um transtorno de ansiedade, a pessoa tem que ter um nível de ansiedade aumentada durante muitas horas por dia. Essa ansiedade deve trazer desconforto ou sofrimento e deve atrapalhar as atividades do dia a dia. O tratamento desses transtornos é feito pela medicina tradicional através de antidepressivos ou da terapia comportamental. Outra opção é a medicina alternativa. Nessa clínica chinesa, o objetivo é complementar a psicoterapia. É o segundo tratamento mais procurado pela casa, é o tratamento para ansiedade, depois dos tratamentos para dor. E o objetivo principal do tratamento é reduzir o uso do remédio quando não conseguir tirar, para a pessoa ter um bem-estar maior. Mudanças de hábitos como dormir bem, fazer exercícios físicos regulares e diminuir a ingestão de cafeína podem ajudar nesse processo. A primeira orientação que a gente dá, principalmente para as pessoas que têm um nível de ansiedade aumentado, mas não têm um transtorno de ansiedade, é reorganizar as práticas de vida diárias, a prática de esportes, uma higiene do sono, reduzir o uso de cafeína, o uso de álcool, né, e tentar ter um momento de lazer, um momento para relaxar também. Pois é, a gente continua falando sobre ansiedade aqui no estúdio. A doutora Fabiana Neri, nossa convidada, está aqui. Você pode mandar sua pergunta. Já tem gente mandando pergunta aqui, viu, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Carolina. Bom, a gente viu aí na reportagem, né, que o importante é perceber quando a ansiedade começa a atrapalhar a vida, o dia a dia da pessoa. Como é que a gente pode dizer? Quais são os sintomas exatamente de perceber assim, olha, essa ansiedade realmente está me atrapalhando e eu preciso tomar uma providência? Em que situação? Eu acho que a Aline, ela colocou muito bem, Carolina, que existe ansiedade, sentimento da vida normal. Vai fazer uma prova, tem um emprego, tá na expectativa de alguém muito querido chegar na cidade. É normal que você se sinta um pouco ansioso. Porém, a gente tem que ter cuidado para essa ansiedade, que é um sentimento normal da vida, como raiva, como tristeza, como alegria, não ultrapassar o limite e começar a gerar prejuízos. Os principais prejuízos que você tem que ficar atento, que talvez alguma coisa esteja acontecendo. Alteração do sono, perda da energia, dificuldade de realizar as atividades do dia a dia, choro fácil, irritação exagerada. Então essas coisas somadas podem ser um sinal de alerta de que você já passou de um sentimento de ansiedade normal e natural em relação a algo que está acontecendo para um transtorno de ansiedade. E é possível controlar essa ansiedade? Às vezes a pessoa que já é ansiosa, ela tem medo de repente começar a ter esse problema de ansiedade atrapalhar. Ela pode controlar isso no dia a dia dela, fazer algum tipo de atividade ou de um exercício mental que ela pode controlar essa ansiedade?
Tem. A ansiedade, ela pode ser uma característica da personalidade. Algumas pessoas são mais tranquilas, outras são mais ansiosas, outras são mais inquietas, outras são mais calmas, é uma característica. Mas essas pessoas que já têm esse padrão ansioso podem tentar evitar que isso progrida, que isso piore. Por exemplo, como a própria entrevista, a reportagem que vocês fizeram muito bem feita, falou, exercícios, atividades de lazer, ou seja, a vida te traz estresse, a vida te traz situações estressantes. Então, se você tiver uma válvula de escape, que pode ser a terapia, pode ser uma atividade prazerosa, pode ser um hobby, sabe aquela coisa, para tudo, que agora é o meu momento, que eu não vou pensar em nada e vou só me divertir, vou só fazer uma coisa gostosa. Respirar, né? É importante. É importante parar e respirar. E respirar e pensar o que é que vai fazer. Pois é, tem muitas perguntas chegando aqui, você pode mandar sua dúvida também, viu? Boa tarde, bahia@band.com.br. A gente estava falando dos sintomas, a Luciana está perguntando assim, eu sinto um bolo na garganta, gostaria de saber se isso é sintoma de ansiedade, isso pode ser? Esse é um dos sintomas mais comuns de ansiedade. Tá vendo só é uma que interessante? sensação de um bolo na garganta que não sobe, que não desce, e algumas pessoas evoluem até a uma sensação de falta de ar. É, isso é bem interessante. Tem uma outra pergunta aqui, ó. O Vander, ele está perguntando o seguinte, eu sofro de ansiedade. Para mim, o pior problema é que não consigo comer, e se eu comer, eu vomito. Já tive controle, mas hoje vejo que quase não consigo controlar. Faço exercícios, atividades físicas, mas parece que não tem ajudado. Gostaria de saber se tem alguma medida prática e eficiente no combate à ansiedade. Não costumo usar medicamentos porque fico com medo de ficar dependente. Qualquer coisa me deixa ansioso. Como faço para me livrar disso? Tem algum remédio natural? Essa é uma preocupação também das pessoas em relação ao que tipo de medicamento tomar para isso, né, doutora? Eu acho ótimo você ter tocado nesse assunto, porque é sempre uma questão complicada. A ansiedade, ela tem diversos tratamentos. E a gente pode pensar o seguinte, uma ansiedade leve, ela pode ser tratada só com medidas ambientais. Terapia, exercício, modificação do modo de vida, de algumas práticas. Uma ansiedade moderada a grave e uma ansiedade grave, ela sempre vai precisar, pelo menos em determinado momento do tratamento, de medicação. Importante colocar aqui, Carolina, que eu acho que é fundamental, é que a medicação, quando bem indicada, ela tem excelentes resultados. O medo que o paciente tem que se tornar dependente não é real. A medicação é para ajudar, não é para atrapalhar. Então é importante que ele seja avaliado por um médico psiquiatra, que a medicação seja indicada de maneira correta, que as orientações sobre a medicação sejam feitas. As medicações demoram algum tempo para fazer efeito, mas a resposta é excelente. Excelente. Agora, acho que é interessante a gente falar também que hoje a gente percebe que essa vida corrida também favorece essa questão da ansiedade, né, doutora? E às vezes a gente vê pessoas muito jovens, cada vez mais jovens, com esse problema. A gente pode identificar a ansiedade, por exemplo, em crianças? Sim, ela tem uma apresentação diferente do que a gente vê no adulto. Em geral, as crianças ficam inquietas, ou chorosas, ou se isolam. Então, não é uma coisa parecida com o adulto, mas é frequente. Por exemplo, quem já não ouviu uma história de uma criança que acordava chorando à noite, gritando? Isso pode ser um sinal de ansiedade em crianças. E aí, nesse caso, o tratamento é diferenciado do adulto, né? É diferenciado. E aí, mais específico até do que o médico psiquiatra, seria o psiquiatra infantil, porque não é uma ansiedade num adulto pequeno, é ansiedade numa criança, a apresentação é diferente. Tem mais uma pergunta chegando aqui, olha, ela tá assim, me chamo Renata, tenho 26 anos, tenho todos os sintomas de ansiedade grave, sei que estou com um grave nível depressivo e não consigo ajuda pelo SUS. O que fazer? O sentimento de suicídio me cerca, por favor, pelo amor de Deus, viu, Renata? Se acalme, que as coisas podem se resolver, né, doutora? Exatamente. Lembrar que, às vezes, esses pensamentos, eles são sintomas da doença. No momento que você tratar os seus sintomas de ansiedade, ou até mesmo sintomas depressivos que podem estar associados nesses casos, esses pensamentos vão embora. Mas isso é um sinal de que você está precisando de um atendimento médico e de maneira emergencial. Existem emergências 24 horas em Salvador, que atendem apenas pacientes psiquiátricos. Essas emergências são Hospital Juliano Moreira, em Narandiba, próximo ao Hospital Geral, e o Hospital Mário Leal, lá na Caixa d'Água. Esses dois hospitais atendem 24 horas e lá você vai poder ter o tipo de orientação, até para o encaminhamento, para um ambulatório, o início de um tratamento mais emergencial. Então não fique em casa parada. Se não está bem, se está com esses pensamentos, vai para emergência. Procura ajuda. Olha, a doutora Fabiana vai continuar aqui com a gente, viu, durante todo o programa. Esse assunto rende muito, né, doutora? Tem muitas perguntas chegando e você pode mandar a sua também. Boa tarde, bahia@band.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta, tem música, tem fotografia, tem muita coisa aí no Boa Tarde Bahia. A gente volta já.